Olá pessoal, bem, o Elis Coelho me pediu, né, até nos comentários aqui do YouTube, ele me pediu para fazer um vídeo falando sobre o SSHD, que nada mais é que um misto entre SSD e HDD. SSD vulgo Solid State Drive, que é disco de estado sólido, e HDD, que é Hard Disk Drive, certo? Pois bem, o SSD é isso, ele é um HD convencional, só que a cache dele, em vez de ser de 8 até 16 megabytes, ele tem normalmente 4 gigas de SSD, que é como se fosse uma memória para armazenar o arquivo que está sendo utilizado naquele momento. Eu, particularmente, eu não gosto de disco híbrido. Por quê? Nos comentários, você lê sobre, ele comenta-se que ele seja 2 vezes mais rápido, até, para ser mais exato, até 2 vezes mais rápido que o HD convencional. Só que esse até quer dizer que não é em todos os casos que ele vai se tornar 2 vezes mais rápido. E pensem comigo, 4 GB de SSD é pouco. Não é suficiente para você ter um trabalho ali do Windows, por exemplo, em tempo real. Você não vai ter o benefício mesmo do SSD. Então, a realidade é que ele se torna mais caro que o HD convencional, certo? Leve em consideração que um HD ele tem uma média de 85 megabits por segundo, né, a taxa de transferência. E um SSD, até dos mais antigos, tem uma taxa de pelo menos 500 megabits por segundo. Então isso é muito mais rápido. Na minha máquina, quando eu tinha ela, usava o HD, né, como sistema, né, para armazenar meu sistema operacional, minha máquina ligava em exatos 1 minuto e 50 segundos. Da hora que eu apertei o botão, então estou contando um pedacinho de tempo do boot da placa-mãe, a hora da musiquinha do Windows que ele mostra o desktop. 1 minuto e 50 segundos. Quando eu mudei isso para SSD, eu consegui que a máquina caísse de 1 minuto e 50 para 19 segundos. Na verdade, eu conseguiria até mais rápido que isso. Né? A ASUS mesmo, com a placa-mãe que eu uso, a Maximus 5 Extreme, você consegue ligar de 2 a 6 segundos que a máquina ligue. Só que eu, particularmente, eu não tenho costume de deixar a máquina hibernando, o desktop, né? Já o MacBook Air, por exemplo, eu só desligo à noite. Durante o dia eu uso, abaixo a tampa e deixo de noite, eu desligo ele mesmo. Mas o desktop, eu prefiro desligar, né? Porque tem um consumo de energia maior, então é mais interessante desligar, visto que eu ligo ele na hora que eu tenho um fluxo maior de trabalho ou quando eu vou jogar com os meus amigos. Então, assim, a minha opinião, é muito mais interessante você ter o SSD na máquina com sistema operacional, Word, Excel, PowerPoint, navegador, os softwares, né, Photoshop, os softwares que você utilize no seu dia a dia no SSD. E você tem uma segunda unidade de armazenamento em HDD, ou mais conhecido como HD. Né? Essa segunda unidade você armazena foto, música, vídeo, instala jogos, porque muita gente gosta de instalar os jogos no SSD, só que consome muito espaço. O Battlefield, por exemplo, gira em torno de seus 30 GB. Então ocupa muito espaço. E na verdade, o desempenho que você vai ganhar nos jogos com SSD seria referente só ao carregamento dos jogos. Exemplo, um jogo online, igual o Battlefield, eu entro no jogo, ele carrega às vezes antes. Às vezes eu já comecei a jogar e tem alguém carregando o mapa. Só que o jogo ele tem um tempo ali estipulado
né, para iniciar a partida. Às vezes você carrega rápido demais, aparece ali para você 5, 4, 3, 2, 1, para você poder começar a jogar, certo? Aí algumas pessoas que às vezes está com a máquina mal configurada, você pode até reparar isso, às vezes se sua máquina está mal configurada, de você começa a jogar, os outros jogadores já estão jogando. Isso não é só porque você usa HD, tem outras configurações no seu equipamento que são influenciados aí e dá esse atraso para você. Mas o SSD ele não vai melhorar sua qualidade gráfica, não vai melhorar seu FPS, não, né, de forma a compensar ter os jogos instalados em SSD. Então o ideal, na minha opinião, se você quer algo em alto desempenho, utilize um SSD para sistema e softwares e um HD para arquivos e jogos instalados e backups, ok? Com relação ao tamanho do SSD, eu faço essa recomendação analisando o caso de cada pessoa, né? Até se você tem interesse em comprar um SSD e fazer algumas mudanças na máquina, quiser entrar em contato, agendar uma consultoria, é só pegar os dados aqui embaixo e entrar em contato, ok? Então assim, na minha opinião, não vale a pena ter um híbrido, né, que é um HD com 4 GB só de SSD, certo? O ideal é você criar esse híbrido usando um SSD para uma determinada função, no caso, a instalação de softwares, e usando o HD para armazenamento e jogos. Agora, esses tamanhos é que vai variar de acordo com cada cliente, é onde eu só respondo isso via consultoria, né, que é analisando o perfil de cada pessoa, ok? Mas, na minha opinião, convém evitar esses discos híbridos, pelo menos nesse padrão, né, de simplesmente 4 GB. Se ele tivesse pelo menos uns 32 GB de SSD e uns 2 TB de HD, aí até justificaria mais a compra desse tipo de equipamento. E outro detalhe muito importante, a forma com que o Windows direciona o que vai ser acessado com frequência para ele deixar nesse SSD do disco híbrido ainda não funciona tão bem, certo? Ainda não é tão intuitivo, né? Existe placas-mães que tem um conector para um mini SSD, né, que seria para isso. É como se fosse, você compra um mini SSD para funcionar como se fosse a cache do seu HD. Mas esse sistema não funciona muito bem ainda. Pode até ser que haja alguma atualização no futuro que faça isso trabalhar de forma mais intuitiva. Mas até o momento isso não acontece. Então, prefiro recomendar a vocês, usem o SSD para sistema e software e o HD para backup, música, foto e jogos, ok? Espero ter esclarecido para vocês a tecnologia do SSHD e um pouco do HD também, do SSD, ok? Dúvidas, né? Deixe um comentário aqui no vídeo, eu terei imenso prazer em responder. E leio e respondo todas as perguntas de vocês, ok? Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Né? Não deixe de comentar nos vídeos. Se possível, dê o like, né? Se não gostou, dê o dislike também. É justo, ok? E se puder, né, se tiverem gostado, compartilhe o vídeo, né? Ajuda um pouquinho a divulgar o canal, que eu faço com muito carinho o meu trabalho, ok? Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Para poder assistir o vídeo, clique em gostei, compartilhar e assine nosso canal.